O Zuriel tá aqui, ó. Ivan, fala da sua treta com a Adilson Batista. Tem também? Teve. Qual que é? E aí ele pediu pra você avaliar o Teve. Adilson Batista. Não, porque é o seguinte, o Cruzeiro jogou com o São Paulo de novo. E São Paulo que tá o na problema sua é o São vida, hein? Paulo. O problema é o São Paulo na sua vida. Como é que São Paulo chamava? pegou na vida do Cruzeiro. Eli, era um médio volante. Ele Carlos? Ele Carlos. Ele Carlos e ele Mendes, os dois jogadores. Não, Carlos. Péssimo. Aí não era ele Mendes, ele Carlos, atacante, era o volante. Tinha um centroavante no São Paulo que depois, eu esqueço o nome dele, tem tanto tempo. A bola pica uma vez, pica a segunda vez, pica a terceira vez, ao invés de dar um chutão lá na arquibancada, não, ele vai tentar escorar. Jailson, dá um voleio para dentro, gol do São Paulo. Você perdeu o jogo. Não, na coletiva, o cara da TV Minas faz uma pergunta e ele é mal educado com o cara. Aí uma outra menina fez a pergunta, ele fugiu da pergunta e fez. Ele falou, diz comigo que você não vai perder, você não vai. O Elicácio fez isso. Por que você não arrancou ele do jogo, no jogo de campo? E por que você escalou ele? Olha aqui, eu não vou falar mais nada, não. Eu acho que você devia falar baixo. Isso também não é coletivo? Você devia falar baixo. É que ninguém é surdo, não. E isso está sendo transmitido. Não vai ficar bem para você, não. Ele levantou e foi embora. Depois ele volta para pedir desculpa. É. Voltou. Na mesma coletiva ele Não, voltou? esperou todo mundo sair, eu estava sozinho, ele pegou e veio pedir desculpa. É. Mas O professor era o qual mesmo. que é a sua avaliação sobre o Adilson, você como treinador? Porque acha que sabe tudo, só ele sabe. É. Isso é um grande mal. Tá Os lá no caras- Londrina, né? Tá lá no Londrina. Eu não Os sei caras- se ele renovou com Londrina. Não sei se renovou. É, mas ele fez um Fez Bom foi trabalho. bom trabalho. Bom bom trabalho lá. Eu não sei. Tudo quase, como sempre. O problema todo é que é o seguinte: Sentiu uma esses mágoa. treinadores chegam num clube e depois acabou o jogo. Eu vou falar com aqueles caras que não entendem nada, não é assim não. Alguém sempre vai entender alguma coisa. Tem sempre alguém que já jogou. Que eu igual falei com o Paulo Bento, Igual já você falou joguei. com o Paulo Bento. Eu falei, Já joguei. já jogou. Tem alguém que sabe o que é aquilo. Não é uma coisa qualquer. O técnico da Bélgica, ontem, ele mete Roberto Martínez. ele mete o Lukaku no segundo tempo. Não, eu começava com ele. Depois que eu cansasse os backs lá, eu ponho outro. E ele cansasse, eu tirava e ponho outro. Não, fez o inverso. Eu queria perguntar para ele por quê. Quer dizer, não é de quem não entende, é de quem entende. Tem mais gente que já jogou e está ali. Não que jogou pelado, isso não vai ter jeito não. Mas tem mais gente que já jogou que eu sei. Eu já tive dentro de campo com mais pessoas. Agora, o que você fala sobre essa galera, por exemplo? A TV Globo tem colocado ex-jogador a rodo, Tem. principalmente na Copa do Mundo. O Sport TV também tem feito isso, né? Então, é a organização É a mesma Globo empresa, como um o todo. grupo. Ela está colocando esses ex-jogadores para comentar. E qual que é a sua avaliação? Você acha que os caras estão saindo bem ou não? A maioria embola, né? Engasga. O cara, para fazer isso, ele tem que ter uma certa noção de negócio, ele tem que ter estudado. É. Eu falei com algumas jogadoras de vôlei que queriam mexer, falei, vai estudar comunicação. É. Para saber, porque não é o que você está na quadra, você vai chegar lá e falar, não. Porque o telespectador, ele não entende igual você entende. Então você tem que Tem que saber. ser didático, né? Você tem que ser didático nisso. Eu lembro até hoje que eu fui fazer uma transmissão de um Brasil e Cuba, fazer um comentário para a TV Minas, no Brasil e Cuba de handball, no ginásio do ginástica, hoje é o supermercado. Tinha o tiro da linha dos 12 metros. Eu expliquei o que era. O locutor virou para mim no intervalo, assim, como é que você faz aquilo? Eu falei, o quê? Você explicou o que é aquilo? Eu fiquei sem entender, falei, mas quem dá todo lado entendeu. Eu levei uma coisa que ninguém sabia, que estava vendo, o leigo ali está vendo, não sabe o que é, mas interessou. Então, vou explicar o que é o tiro de 12 metros. Quem que você acha que hoje, você falou de comentarista de vôlei, né? Também tem ex-jogadores ali. Quem que você acha que hoje vai bem ali? O Nauber vai muito bem. É. O Nauber vai bem. Fabi. Fabi também, né? Fabi foi uma que você conversou comigo. É. A Fabi é muito boa. Fabi foi uma que você conversou comigo. Falei, você tem que entender que não é o que você faz dentro da quadra. Não é o que você conversa, você vai fazer outro tipo de conversa. E ela deu uma sorte danada que ela está do lado de um cara que sabe muito, que é o Marcelo Barreto. O Barreto sabe Que muito. também orienta muito. É.
Esses dois, para mim, são os principais. O Carlão também não vai mal, não, mas ele podia ser mais... Ali tem o Nauber, o Carlão, a Fabi, o Tandy já... Também, Tandy já foi, já passou, já saiu. Agora no Mundial, o William, que esteve aqui, que foi está jogando convidado, ainda no tá Minas, jogando, né? foi convidado, participou muito bem. A Thaísa participou também. Mas ficam meio arredios. É porque estão na Porque ativa ainda está né? nativa, né? A Sheila também foi comentarista, já aposentou, foi comentarista também convidada, foi muito bem também. Mas eu acho que falta traquejo, você tem que preparar para aquilo. Eu não pude virar jornalista sem fazer o curso. É uma exigência que passou a existir, antes não tinha, né? Mas o que me ajudou isso foi uma coisa fantástica, acho que todos nós. Sim. Fazer o curso foi fantástico. Demais, tá doido? Tem um livro que eu não esqueço, As Veias Abertas da América Latina. Eduardo Galeano. Do Galeano. Eduardo Galeano. Esse livro é fantástico. Emissor receptor. É nisso que eu basei muito. É muito legal mesmo. O Carlos está aqui. Antes, Arthur Beltrão falando super Ivan, um abraço do Murango. Murango, o lateral nosso lá. Aí, ó. Tá vendo aí? Tá mandando um abraço para você. Lateral time do Arnaldo. E por que o apelido dele é Morango? Porque o ponto esquerdo do Badislau, ele estava comendo morango um dia. O Valdir passou a chamar só de morango. Ficou. Caralho. Porra, ainda bem que ele tá comendo morango. Tem coisa pior para ser chamado. Pepino. Jaca. Banana. Jaca. Banana é foda. O Alan Pierre também, um abraço para ele. A pergunta do Carlos aqui: o que você acha do VAR hoje no futebol? Tá gostando? Não? Tô. Carlos, você achou que Eu fiquei gosto, hein, Carlos? surpresa. Achei que você ia falar, Só a favor? carinha do Não, só a favor. Antigamente existiu a discussão seguinte: não poderia ter equipamentos que existem no tênis, no futebol, porque o futebol é polêmico. E tem uma polêmica que tem que existir sempre. Mas vem cá, mas você não pode deixar uma injustiça deixar de ser corrigida. Agora o VAR errou nessa Copa. O pênalti do Messi não foi. E foi marcado pelo VAR. Marcado pelo Não VAR. foi. Não foi pênalti. Ele O VAR errou. Ele acerta antes, né? A bola já estava... A bola tinha passado, já tinha ido. Já tinha ganhado a trajetória. Não foi falta. Então você concorda com o VAR? Concordo. E No vôlei é fundamental. No tênis é fundamental. Eu quero ver no Campeonato Mineiro, porque Campeonato Mineiro agora vão ter todos os jogos com VAR. Ah, então eu vou colocar com uma situação que vai ser... Eu quero ver lá. Espero que a partir de agora não roubem mais do Vila. Patrocinense e Não roubem mais do Vila, não. Democrata de Valadares com VAR e acréscimo de 15 minutos. Porque agora na Copa acréscimos de 10. De 10 minutos. Você é Vila, Ivan? Deus permite. Joguei no Vila, sou conselheiro do Vila. É. Sou do Leão do Bonfim. E o Vila, Meu Ivan? tio-avô foi tetracampeão mineiro em 32, 33, 34, 35. As defesas eram Geraldão, Chico Preto e Sérgio. Esse time tinha Perácio, tinha Prão, tinha Zezé Procópio. Aliás, os dois primeiros mineiros a jogar a Copa do Mundo foram Zezé Procópio e Perácio. Depois que saíram do Vila, foram para o time do Rio de Janeiro. Mas são os dois primeiros mineiros. O primeiro campeão profissional, né? Primeiro campeão profissional, 33. Ganhou de 32, amador, e ganhou de 33, 34, 35. Mas e quando que o Vila vai voltar a ser aquele time que Assim que disputou voltar. final de Mineiro, ia para a Série C do Brasileiro e dava um sufoco, chegava até as fases finais? Porque o Assim Vila que hoje tem voltar a muito ter tempo. base. Tem que ter base. Se você não formar jogador, não tem. Existe hoje em Esse Nova time Lima... montado, as pressas As todo peças ano. não dá. Isso é só um jogador que quer dinheiro. Existe um campeonato amador em Nova Lima hoje que é muito forte. Isso aí serve de base para o Vila. Esse que disputa retiro, o Cruzeiro de Leonardo Bicalho, essa turma toda. Isso, a turma toda. Isso é fundamental para você ter um time. Porque senão, você só vai ter estrangeiro. Cadê o amor pela camisa, pela terra? Não tem. Você acha que isso falta? Tem que Precisa. ter isso. Precisa. É. Precisa disso. É um problema que é o seguinte, tem um Você vê, custo, né? agora, se você pensar, vamos trazer isso para cá, né? Você tem o Atlético fazendo já há alguns anos, fazendo boas campanhas. O Atlético foi campeão de tudo aí nos últimos anos. Se você pegar do goleiro até o ponto esquerda, poucos você não jogadores tem da base. ninguém revelado no Atlético.
E no final das contas deu certo, né? Você tem na reserva É. alguns jogadores. E agora tá voltando o Gemerson, né? O Gemerson tá de volta aí. O Gemerson é da base. E tem o Rubens, né? Que é um Rubens bom jogador que surgiu aí. Mas é diferente, são salários, Mas peraí, jogadores trocam dinheiro em salários lá em cima, com a camisa muito mais pesada. Mas você não tem Cerezo, Como a Reinaldo gente- Marcelo Paulo Isidoro. Não tem. Gente, como a gente tá num programa e a gente tem que explicar que o Atlético tem jogador de base, ele tem alguns jogadores de base. Mas tem. não é o Não são os ideal. protagonistas. Não são os protagonistas. Assim como hoje o Cruzeiro também tem Não trabalhado, tem também. tem trabalhado melhor a Tem, base. mas aí o Cruzeiro Tem um por jogador. falta de... Tem, o Giovanni Jesus terminou como titular. E aquele menino do Daniel. O Danielzinho. Danielzinho. O Danielzinho. Também Infelizmente, Você tem duas promessas. Perdeu muito cedo o Vitor Roque, que se É, tivesse a esse- Série B seria esse 30. é um Ele absurdo. falou que foi- Ele teria 32 gols em 38 rodadas. Não, Vitor Roque faria 32 gols. É um absurdo o que o Cruzeiro deixou acontecer com o Vitor Roque, deixar ele embora. Mas o América Mas ali- aconteceu na América, vai acontecer no Atlético Paranaense daqui a 3 meses. Vamos lembrar, o Cruzeiro pegou o Vitor Roque do América. América. Também, aliciou ali, E daqui pegou. a pouco Igual alguém vai pegou o pegar no Tostão, Atlético né? Paranaense. Você sabe que para contratar o Tostão, o Frício Branco atrasou o casamento dele 2 horas, deixou Foi, a mulher de pé 2 horas. Mas ele... Ele foi lá contratar o Tostão. O Tostão falou que quando ele tinha a opção de ficar no América ou ir pro Cruzeiro, e ele falou assim, ele tinha 16 anos na época. E ele falou assim, eu vou jogar no América, talvez eu não jogue de titular, mas no Cruzeiro eu vou ser. Aí ele foi porque ele queria jogar. E aí ele foi pro Cruzeiro, que era um time mais fraco na época. Mas aí cai. Só que aí contratou todo mundo, Não, cara. contratou não. Aí lá tinha o meio-campo reserva da Juvenil, era Pedro Paulo e Dirceu Lopes. Pedro Paulo não era lateral, era volante. Aí Pedro Paulo vai para lateral, com Ayrton Moreira, vem Dirceu Lopes, o que eu faço? Aí chega Evaldo do Rio, que foi indicação do Procópio. Ele Ele contou contou pra isso gente aqui. aqui. Ele contou isso Isso é aqui. indicação do Procópio. O ele Procópio é foi que lá. fez trazer o Evaldo. Tem um menino muito bom, traz ele. coisa Ele e tal. contou pra gente aqui o Procópio. Tinha Ailton Oliveira, trouxeram o Natal Aí. pro juvenil, que foi pro Natal Baroni. profissional. O Raul. Raul buscar lá no São Paulo, É. era o terceiro reserva. Tinha o Willi Procópio. O Procópio Neco. já estava, e Neco era do Vila. Neco era do Vila, que era um baita no lateral. Então montou encaixou, porque aí trouxeram, o William já estava, trouxeram o Procópio do Fluminense, o William tinha passado pela Atlético, tinha ficado no Cruzeiro, trouxeram o Procópio, fechou. Piazza, veio do Renascença. O William que era cunhado dele, né? Cunhado, é. Cunhado. O Procópio casou com a irmã, Com a irmã do William. da mulher do William. Isso. Aí você tinha Piazza, Dirceu Lopes. 2 anos depois, o É, o Cruzeiro volante busca só Zé tinha. Carlos. Não, Oi? Um volante só aí. mas tinha um reserva, Hilton Chaves. E o É, Zé não, Carlos mas era era- o time. é, Era um mas- time. Era um É um time- 4-4, é um 4-3-3. 4-2-4. Eram 4 Ah, atacantes. sim. Não. Era igual o Brasil joga. É. É igual o É Brasil que eu tô joga. brincando aqui que eu falei um volante só. Era o Piazza e o Casimiro, é isso? Aí, depois vem o Zé Carlos. Aí chega o Filpo Nunes, fala, o Zé Carlos não pode ser reserva desse time. Adianta o Dirceu Lopes, bota o Tostão do centroavante, puxa o Evaldo para a ponta esquerda. E o Cruzeiro Natal tinha ido embora para o Corinthians, o Cruzeiro busca Zé Carlos Melo na América, bota Zé Carlos Melo lá. Pedro Paulo. Que nas fichas de jogo vem Zé Carlos segundo. Não se usava isso na época. Então, quer dizer, armou um outro timaço, né? E achou um lugar para o Dirceu Lopes que foi fantástico. Porque assim ele tinha Piazza e Zé Carlos no meio. Um roubador de bola fantástico era o Piazza. Um distribuidor de bola fantástico era o Zé Carlos, que também era roubador de bola. E deu liberdade para o Dirceu. Esse E o time, Dirceu ainda tinha Evaldo e Tostão. Eles estão lá à frente. esse time Brincadeira. aí é o time de 66 que conseguiu vencer Não, o esse, Santos. esse que eu falei depois. Isso que o Ivano falando já há uns 66 é Raul, Pedro Paulo, William Procópio isso. Neco, Piazza, Dirceu Lopes, Natal, Tostão, Mas Evaldo e Oliveira. como a gente lembrou desses personagens aí, 66 que ontem marcou data, né, da goleada de 6-2, dia 30, né, 30 de novembro. 30 de novembro. A data do aniversário da Quantos maior anos? goleada. Quantos anos? 66 pra cá? Faltam 4 matemática. para 60. 34 para 56 anos. 56 anos. 56 anos. Pronto, 56 anos. matemática. Oi, ainda bem que você formou em jornalismo. Eita.